acho importante a gente dar uma posicionada também no pessoal que está nos ouvindo, né? Essa questão do abrir. Nós entramos no assunto abrir capital e estávamos falando de essa busca do capital de terceiro, né? E eu acho que quando a gente foi bem claro quando a gente falou do fundo, é onde o fundo ele empresta dinheiro via algumas estratégias. Depois a Exato. gente pode detalhar um pouco mais essas estratégias. Eu acho que até passar para o Iago e detalhar um pouco essas estratégias do fundo e depois falar dessa abertura de capital também como uma estratégia, né? Para você explicar um Perfeito. pouquinho da diferença dos dois, um pouquinho de cada um aí. Perfeito. Então, né, quais são os veículos de, voltando um pouquinho na discussão em relação ao fundo, né? A gente comentou que é ou por dívida ou, né, ou por terras, compra e venda de terras, ou arrendamento. Uhum. Dívidas eu acho que, né, todo mundo está acostumado. É um funding diferente do banco, onde o produtor, por ter, né, um produtor maior, já mais robusto, ou produtor ou empresa do agronegócio, precisa de dinheiro e já tem esses canais abertos com esses fundos. E os fundos, né, em determinado contrato ali, emprestam dinheiro a uma taxa. É equivalente a um banco, mas não tem o banco de intermediário. É, literalmente, os fundos com o dinheiro dos cotistas emprestando esse dinheiro para frente e remunerando os cotistas por isso. E na parte de terras, como funciona? Eu sou uma empresa que tenho um dos exemplos. Eu sou uma empresa que tem uma terra e preciso de dinheiro. Eu posso vender a minha terra para um fundo, esse já com o compromisso desse fundo arrendar essa mesma terra para mim. Então, olha como é que fica a estrutura da operação. Eu tenho uma terra e preciso de dinheiro. Eu vendo a minha terra, recebo dinheiro, já com o compromisso de arrendar essa mesma terra que eu vendi. E muitas das vezes né, as empresas elas já colocam uma opção de daqui a 10 anos eu recomprar essa terra por um valor pré-determinado. Então fica uma estrutura muito bacana. Eu tenho uma terra e preciso de dinheiro. Eu vendo a minha terra, recebo dinheiro, arrendo a própria terra, já com compromisso ou com a possibilidade de eu recomprar essa terra daqui a 10 anos. Por quê? Eu fiz esse dinheiro trabalhar numa taxa de retorno maior do que eu estou pagando de arrendamento. E daqui 10 anos, com esse acúmulo de capital que eu tive, eu recompro a minha terra e ainda sobra dinheiro para aumentar os meus negócios, para A fazer tudo. estratégia do cara fazer isso é reduzir o custo do dinheiro. Quando ele põe a terra em Exato. garantia, ele reduziu o custo do Mas dinheiro. nesse caso ele não botou a terra Não, em garantia, virou né? Ah, garantia, né? Porque foi uma maquiagem, né? A venda foi uma maquiagem da operação, né? Quando você coloca É, a tem, terra tem, na mão do cara, vendeu a terra pro cara com a opção de comprar a terra de volta, é uma maquiagem da operação para você pegar o dinheiro com um risco menor. é, tem, O juro tem, despenca. exato, tem vários, né, vários motivos aí para, e aí tem que entrar literalmente no detalhe, tem pessoas muito especializadas nisso, nós mesmos temos parceiros especializados que fazem essa análise, mas é muito mais analisar. Tem a questão tributária que muda de se você pegar um empréstimo, como você fazer um leasing, né? Nesse caso, se você vender a sua terra e fazer um leasing nela, tem impostos envolvidos. Então, é uma engenharia aí complexa no sentido de tributo, custo, o que eu aproveito ou não de imposto. Então, tem que ir literalmente caso a caso e com um especialista, e esse especialista vai determinar qual que é o melhor modelo para E tem fazer. uma análise das duas partes, né? Porque você tem que olhar o apetite do outro lado também, né? Exato. Aqui a pessoa que está de lá, ela tem interesse de entrar num compromisso de compra, né? Porque Você assim, pode querer sair do jogo depois, o que ele vai fazer com aquilo? porque a gente está falando, é mais barato, reduz os juros, mas a pessoa do outro lado, isso significa que a pessoa do outro lado está recebendo menos dinheiro É, também. Então, né, é. será que ela vai querer? Então tem que ser bom para todo mundo, para valer a pena, até para o investidor também. Sim. e só para puxar o gancho, isso tudo vai depender da taxa Selic, que aí vai trazer para a gente se o juro vai ficar mais caro ou mais barato, tanto para Exato. quem está investindo no fundo saber quanto que ele quer ganhar, porque ele tem a outra opção de emprestar para o governo também, a taxa Selic ou bem próximo Nossa. disso, né? Você falou uma coisa que eu falo o seguinte, e só pegando um gancho que você falou de taxa Selic. As taxas Selic tem outros nomes, mas no mundo todo é um buraco negro para investimento se ela tiver alta. É um buraco Exato. negro. Ela suga tudo.
Então, suga todo o capital e vai prestar dinheiro para segurança para o governo, ganhando 15%, 13%, 14%. Então, a taxa, os juros baixos, muda um país. Ele muda um país, os juros baixos. Se o Brasil, por exemplo, tivesse um juros baixos durante 10 anos de 4%, em 10 anos você moraria em um país completamente diferente de hoje. Com estradas duplicadas, com tudo melhor. Com empresas melhores, mais eficientes, enfim, tudo diferente. Muda um país. E por que que, né, e por que que o país, acho que nós até comentamos isso no último podcast, mas por que que, né, se é tão bom, por que que a gente não faz? Porque esse estímulo, né, do país de crescimento pode vir junto com a inflação, né, que é o que a gente está vivendo. Então, né, casa com o cenário atual. Inflação alta, tivemos que subir a taxa Selic para controlar, justamente para falar, pessoal, para de investir um pouco aí. Vamos desacelerar um pouquinho, deixa as coisas se normalizarem, depois a gente abaixa e volta o ritmo. Acho que nós pulamos a etapa de explicar o que é a Selic. A Selic é basicamente... É a taxa referencial de juros do país. Seria, né, teoricamente, a taxa de juros livre de risco no país. Se eu quero que meu dinheiro fique investido livre de risco, entre aspas, porque o livre de risco é emprestar para o governo, né? E a gente tem casos no mundo do governo dar calote. Então, né, assim, é o mais próximo que eu consigo de ser livre de risco, né? E que, por exemplo, eu particularmente acho muito mais difícil uma JBS da vida dar calote do que o Brasil. Eu acho que é mais fácil o Brasil dar calote do que a JBS. Por quê? Ela é diversificada, é saudável, uma empresa. Você olha o Brasil, poxa, se fosse uma empresa, eu não sei se eu emprestaria dinheiro para ele, né? Se fosse uma empresa, mas como é o governo, são outros 500. Né? Então, basicamente, o que é Selic? É essa taxa de juros referencial livre de risco. Administrada pelo Banco Central. É o dinheiro que o governo capta. Ele paga essa taxa. Isso. Entendeu? Quando você vai pegar um dinheiro emprestado, você paga uma taxa. Governo. É o funding do governo. Você paga uma taxa para o banco. O governo, nenhum governo fecha no positivo. Né? Assim, você tem que rolar a dívida, porque você tem uma dívida que veio dos anos anteriores, está vencendo esse ano, aí você tem que rolar a dívida. Você vai lá, paga o montante, aliás, você só paga os juros, basicamente. Você rola, você vai captar mais, paga e rola os juros. Então é uma taxa que o governo cobra, digamos, para rolar esses juros. E até trazendo... Que ele paga. Isso. Que ele paga. O governo que paga 12%. 13,5% agora, né? E trazendo para o que a gente comentou hoje, por que se o governo ele é Selic mais zero, né, teoricamente, o que o governo está disposto a pagar? Selic mais zero para você emprestar dinheiro para ele. Se eu vou emprestar para uma empresa do agronegócio ou qualquer empresa, essa empresa, na teoria, ela é mais arriscada que o governo, né? Porque ela pode dar um revestrez aí, tem empresas e empresas, mas uma empresa que precisa, né, de dar certo para ela pagar de volta, que é o que a gente está falando. Poxa, eu preciso pegar um dinheiro, esse meu próximo ano dá certo para eu pagar. Se der tudo errado, eu posso ou não entrar em uma dificuldade. Então, qual que é o risco para o investidor que está do outro lado? Poxa, é mais arriscado. Então, eu tenho que cobrar um prêmio em relação a isso. Por isso que todas as empresas, quando vão captar, elas vão captar sempre a taxa referencial livre de risco mais um valor, que é para dar apetite do investidor emprestar. Então, eu só empresto dinheiro para a empresa ABC por ela ser mais ou menos, ser mais arriscada, se for a taxa referencial livre de risco, mais 6% ao ano. Eu preciso desse 6% para te emprestar dinheiro. Por 4 eu não animo, eu acho muito arriscado. Então é esse equilíbrio entre o risco e o retorno que define o apetite do investidor para emprestar e o apetite da empresa para pegar esse crédito. E o risco, ele sempre vira gordura na taxa de juros. O risco. Então vamos pôr a Argentina. Aquela beleza. Né? Hoje tá... Sabe quanto que é a taxa de juros lá? 60. É 70, eu acho que tá.
Por que a taxa de juros... Se é tão bom juros baixos para as empresas, para a atividade econômica, por que a Argentina tem uma taxa de juros de 70%? E que era um país muito forte, hein? Tá 69,5, acabei de olhar. 69,5. Então você vai deixar o dinheiro na Argentina, você vai ganhar 69% ao ano. Só que esse ano a inflação lá já superou os 80%. Ou seja, se Nem você a inflação lá, cobriu. Nem a inflação cobriu. A taxa de juros da Argentina está negativa. Pode investir a lá. real, né? Real. E assim, ó, trazendo isso para o mundo real mesmo aqui da turma, é muito fácil de você ver isso. Existem agora aí algumas empresas que emprestam mesmo dinheiro para produtor, independente do tamanho dele, até numa facilidade questionável, e são empresas como um fundo de investimento de uma turma que apostou na empresa, colocou o dinheiro e ela está usando esse dinheiro para emprestar para outros produtores. Só que nem sempre ela tem certeza que vai receber. Então o juro é muito maior, até porque o critério para ela emprestar é menor. É isso, o risco é maior. Que é o risco de não receber, né? O critério, às vezes, não é lá dos mais altos. A peneira é grossa, Exatamente. E aí ela tem que colocar juro de verdade mesmo para poder compensar esse risco, né? E é engraçado essa situação de risco, né? E tudo é assim. Os Estados Unidos, por exemplo, subiu a Selic deles lá, a taxa referência, os juros deles lá subiram. Foi para quanto, Thiago? Ela tá em... Foi para 2,5? 3,025. 3, né? 3,25. Então, os Estados Unidos, inflação maior que o Brasil esse ano, subiu os juros para 3%. 3% só. Por que eles subiram só 3% com uma inflação maior do que a gente esse ano? E a gente tem que subir para 13,5%. Justamente por causa da credibilidade. Eles têm menos risco de dar calote. Nós temos mais risco, nós precisamos subir mais os juros para controlar, inclusive, a moeda. Acaba sendo um prêmio que a gente tem que pagar. É um prêmio pelo risco. Quanto mais estabilidade tem o país, mais as pessoas acreditam que esse país vai honrar com suas vidas. Apertar o botão.